esteja lá quando eu clamo, esteja lá quando eu clamo, esteja lá, Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 32 ao 43. Assim diz a palavra do Senhor. Viajando por toda parte, Pedro foi visitar os santos que viviam em Lida. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Levante-se e arrume a sua cama. Ele se levantou imediatamente. Todos os que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Você já perguntou na sua vida, em algum momento, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Tem coisas que nós não entendemos muito bem. Como Deus pode permitir que o mal alcance alguém tão bom? Dorcas, ou Tabita, era notável dentro da igreja. Não porque tinha uma posição de destaque ou qualquer cargo religioso, mas simplesmente porque servia aos irmãos. Mas mesmo sendo tão boa e trabalhando tanto em favor do próximo, não significava que não tivesse problemas ou dificuldades. O fato de algo ruim acontecer com pessoas boas não significa que Deus abandonou tal pessoa, mas pelo contrário, quando passamos momentos difíceis é que sentimos ainda mais a presença de Deus, porque confiamos nele, que cuida de nós em toda e qualquer situação. Não porque Deus fica longe que nos aproximamos, mas é que nas dificuldades nós temos mais essa sensibilidade e sentimos ainda mais a sua dependência e nos aproximamos dele. A igreja nesse momento estava crescendo, mas discípulos estavam morrendo, uns por causa da perseguição, outros por causa de enfermidade, como qualquer pessoa deste mundo. Isso mostra para nós somente que coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, pois Jesus disse que o sol brilha tanto para o justo quanto para o injusto. Dorcas gastava, ou melhor, investia seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros. Só quem tem a concepção de que fazer a vontade de Deus é um investimento é que vai usar seu tempo fazendo a vontade de Deus, enquanto tem vida e saúde. Nós gastamos às vezes o nosso tempo com coisas que perecem. Isso é um mau investimento,
pois no final nós não levaremos nada daqui. Como nós vamos ser lembrados pelas pessoas e principalmente por Deus? Será que temos algo que nós vamos levar desse mundo para apresentar diante de Deus que fizemos aqui ou conquistamos aqui? Certamente que não. A atitude de Dorcas, essa irmã notável, mostra uma compreensão da vida cristã que poucos têm, mas que todo cristão deve ter e deve buscar. Enquanto nós paramos no meio da dificuldade para questionar, indagar a Deus, Dorcas encontrava tempo e espaço para servir. A igreja está passando dificuldade, mas ela aproveitava o tempo que tinha para servir a Deus e aos irmãos. A sociedade nota quando alguém faz coisas boas. Mas se a sociedade não notar, se a igreja, nem a própria comunidade cristã não notar tal pessoa ou tal discípulo, se a igreja não perceber seu serviço, seu trabalho, aquele que serve a Deus jamais deixará de ser notado por ele. E no final de tudo, é isso que importa. Nós devemos notar que nada nesse mundo tem valor se Deus não estiver dentro do coração das pessoas, e se assim for, se Deus estiver habitando no coração das pessoas, brotará serviço de amor ao próximo. Dorcas se mostra uma pessoa verdadeira com suas atitudes, mas isso não significava que não fosse ter problemas ou dificuldades na vida, como se prega hoje no meio religioso. Necessariamente, todas as pessoas perante Deus são iguais, o cristão e o não cristão. A diferença é como nós lidamos com as dificuldades que eventualmente passamos. Certamente, quando nós enfrentamos as lutas com Deus, sabemos que Ele está do nosso lado o tempo todo. Sabemos que depois da tormenta vem a vitória para aqueles que confiam no Senhor. Não espere ter tempo para servir a Deus. Sirva enquanto você tem tempo e saúde. Seja notável fazendo aquilo que deve ser feito, motivado pelo bem maior que Deus já fez por nós, nos dando a esperança de um dia poder estar na sua presença pela eternidade. Nós podemos servir a Deus e ainda ter problemas ou dificuldades, porque coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, mas isso não significa que Deus a abandonou. Isso não significa que essa pessoa está vivendo em pecado, simplesmente está colhendo o fruto que é próprio desse mundo. O sol brilha para o justo e para o injusto. Nunca se esqueça que quando parece que sua situação não tem mais jeito, Deus pode reverter toda e qualquer situação. Deus pode fazer o impossível acontecer, assim como Ele operou na vida dessa irmã. Mas certamente a ressurreição de Dorcas, mesmo sendo um grande milagre, depois ela morreu. Depois ela partiu desse mundo para estar para sempre com o Senhor. E na ressurreição dos justos, receber um corpo que a morte não mais terá poder sobre ele. Mas Deus mostra nesse momento que não abandona os seus, que está presente em toda e qualquer situação. Enquanto nós queremos descobrir o porquê das coisas, Dorcas é lembrada pelo que fazia pelos irmãos e pela obra de Deus. Ela tinha o seu coração naquilo que agradava a Deus, como Jesus tinha quando caminhou aqui nessa terra. Ele disse: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou.
Certamente, o discípulo convicto de que Deus faz parte da sua vida em todo o tempo e em toda situação, usará seu tempo para servir, para agradar a Deus. Por isso, Dorcas era uma irmã notável dentro do reino de Deus, porque servia a Deus servindo aos irmãos. Alguém pode questionar, então por que Deus a tirou? Por que Deus permitiu que algo ruim acontecesse com ela? Certamente, as suas atitudes mostravam que ela andava o tempo todo com Deus, servindo aos irmãos, servindo ao próximo. Deus mostrou com a vida de sua serva a fragilidade humana. Nós temos tempo de validade aqui nessa terra, mas Deus também mostrou o poder restaurador do Criador do universo, nos oferecendo oportunidade de ser nova criação, onde a morte não tem mais poder sobre nós. Mesmo que ela nos alcance, Deus, no final de tudo, nos ressuscitará para não mais morrer e viver eternamente com Ele. Enquanto nós perguntamos por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, Deus tem sempre um propósito maior para as nossas vidas. É importante perguntar, ao invés de questionar Deus por que coisas ruins acontecem com pessoas boas. É importante perguntar, por que eu estou vivo agora? Se estamos vivos, é pela misericórdia de Deus. E o que é que estamos fazendo com a nossa vida? Então a pergunta não é por que pessoas boas morrem ou passam dificuldades, porque todos nós ou passamos dificuldades ou vamos passar algum dia. Todos nós, cedo ou tarde, experimentaremos a morte. A pergunta é: o que estou fazendo com a minha vida hoje? Estou vivendo para servir a Deus ou para ser servido? Estou vivendo para honrar a Deus ou estou aguardando o reconhecimento e honra dos homens? Certamente, quando nós servimos a Deus, temos a certeza da esperança de que algo melhor nos espera. Ouvi certa história uma vez e gostaria de compartilhar. Um homem saiu para viajar e antes que chegasse ao seu destino, uma pane no avião obriga o piloto a fazer um pouso forçado. E o avião cai no meio de uma floresta e só ele sobrevive. Em terra firme, agradeceu a Deus por ter escapado da morte e logo começou a fazer uma cabana para se proteger do frio e dos animais da floresta. E mais uma vez agradeceu a Deus por ter conseguido abrigo. No outro dia, pela manhã, o homem sai para pescar e quando volta, de longe percebe uma fumaça e logo vê que sua cabana havia se incendiado, sem entender ele como. Ele logo começou a praguejar e a questionar Deus. Por que o Senhor deixou isso acontecer? O Senhor não sabia que eu precisava desse abrigo sozinho aqui nessa floresta? Por quê? Por quê? Por quê? Ele indagou. De repente, ele sente, no meio da sua murmuração, uma mão em seus ombros e uma voz dizendo: "Vamos, meu rapaz." Mas ele, sem entender como, pergunta: "Como vocês me encontraram aqui?" "Nós vimos o sinal que você fez com a fumaça. O capitão mandou imediatamente que viéssemos até aqui. E aqui estamos, viemos te buscar. O que está esperando?" Coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, mas um Deus bondoso jamais deixará, abandonará aquele que o serve. Confie em Deus e use seu tempo para servi-lo. Independente do que aconteça, Deus sempre estará presente em sua vida. Que Deus te abençoe. Deus esteja lá, que te amo, esteja lá.
esteja lá.